pessoal, sou o Cisenildo Figueiredo, médico radiologista do AlphaClean Imagem e estou aqui para iniciar mais um AlphaClean Convida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a instabilidade glenomeral, que a gente chama também de ombro instável, aquele ombro que geralmente tende a sair do lugar com muita facilidade, aquele ombro que fica luxando o tempo todo. Para falar sobre esse tema, eu convidei aqui o Dr. Emanuel Ferro, que é um médico ortopedista, um amigo que tem especialidade na área de ombro e cotovelo, que no meu ponto de vista é a maior autoridade no momento aqui na cidade, né? A pessoa que se eu precisasse, eu iria procurá-lo. E, de certa forma, realmente o colega que tem toda a autoridade para falar sobre isso. Então, eu convidei para falar um pouquinho sobre esse tema agora. Emanuel, seja bem-vindo aqui ao AlphaClean. Boa tarde, Cisenildo. Obrigado pelo convite. É um prazer realmente te receber aqui, né? A gente poder falar um pouquinho sobre esse problema aí. E, como eu falei, né? Realmente, se eu precisasse de um colega médico na área de ombro e cotovelo aqui, com certeza iria para você, sem sombra de dúvida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente, Emanuel, porque geralmente eu começo esse quadro perguntando ao colega sobre de onde ele vem, né? Qual a origem dele, a sua formação acadêmica. Fala um pouquinho sobre você aí para a gente aí. Tá, joia. Primeiro agradecer, obrigado pelas palavras, né? Muito obrigado, me sinto lisonjeado. Eu sou natural de Pernambuco, como eu estava te falando antes. E o paraibano. Eu morei em Rondônia na infância, meu pai mudou para cá em 85. Eu morei até 90 e alguma coisa e fui fazer faculdade. Fui colegial, faculdade. Minha formação eu fiz faculdade de Presidente Prudente, no interior paulista. São Paulo. Fiz residência de ortopedia e traumatologia no Tatuapé, no Hospital do Tatuapé, em São Paulo. E fiz a especialização em ombro e cotovelo no IFOR, um hospital ortopédico de São Bernardo do Campo. Certo. E como é que você veio parar aqui, cara? Como é que Pois conta aí um pouquinho, né? No último ano da residência, meus pais moravam no interior, aqui no interior, quando eu fazia residência ainda. E no último ano teve um concurso para médicos aqui em Rondônia. E minha mãe insistiu muito para eu fazer, não sei se eu quero voltar, isso, aquilo. E acabou que ela me inscreveu no concurso. Ela me inscreveu. E a prova foi realizada também em São Paulo. São Paulo. E eu fiz a prova e por coincidência passei. Foi mais ou menos parecido com o meu também. Quando eu estava em São Paulo ainda, eu fiz a prova e passei. Meu irmão também me cutucou, vem pra cá, tal. Eu não tive como fugir muito. Aí eu falei para ela, mas eu não volto para o interior, eu volto para Rondônia, eu volto para Porto Velho. Não, melhor, tá mais perto. Segurar, né? E acabou que veio pra cá, né? foi a melhor opção. Talvez tenha sido... Para nossa sorte aqui, não, né? de todo mundo, para mim também, foi ótimo. Que coisa bacana. Emanuel, deixa eu te perguntar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né, da instabilidade glenomeral, que é o ombro instável. Me fala um pouquinho aí o que seria, mais ou menos, para o povo entender o que seria isso aí. A grosso modo, a instabilidade é decorrente de uma luxação, né? Então, a gente primeiro precisa definir o que seria uma luxação. Luxação é deslocar o ombro, quando você desloca o ombro do lugar. A instabilidade vem a partir desse primeiro episódio de trauma, esse trauma maior, né? Na grande maioria das vezes, as instabilidades são traumáticas, e aí evolui com uma instabilidade, que é a recorrência, que é o ombro sair do lugar, que são sintomas de instabilidade, sintomas incômodos, né? Movimentos depois, não necessariamente por um trauma, por um movimento menor, por coisa banal, uma maior vezes, abdução né? do braço, você pode tirar o braço do lugar de novo, né? Então, a instabilidade sempre decorre pós-trauma, né? O primeiro momento, você tem aquela lesão grave, que é a luxação, que é uma urgência, que precisa de um pronto-socorro, precisa redução sob anestesia, tudo isso, né? Colocar no lugar sob anestesia, depois que o ombro deslocou. E aí sim, na evolução desse trauma, na grande maioria das vezes, né? As luxações traumáticas evoluem com estabilidade, né? Evoluem com luxação recidivante. E tem um pequeno grupo de pacientes que têm hiperfrouxidão, que são os pacientes que não têm lesão anatômica, que não têm lesão ligamentar, mas que têm episódios recorrentes de instabilidade, talvez de luxação completa ou de subluxação, com redução espontânea, mas que são basicamente assim, estabilidade decorre de um trauma inicial, de uma luxação inicial, de deslocar o ombro primeira vez. Certo. Então, de uma forma geral, existem alguns grupos de instabilidade, né? Alguns tipos de instabilidade. Quais são esses grupos? A gente consegue definir dois grandes grupos de luxadores, que a gente chama, né? De pacientes que têm instabilidade, que luxam o ombro. O primeiro grande grupo, e o maior de todos,
por definição, são as luxações traumáticas. São os pacientes que sofreram o primeiro episódio traumático e evoluíram com uma instabilidade, com uma recidiva, né? Deslocar repetidas vezes o ombro. E o segundo grupo, que é um menor número de pacientes, mas que é uma lesão bem mais complexa a título de tratamento, são os pacientes que têm hiperfrouxidão ligamentar, que o ligamento em si não está lesionado, você não tem uma lesão anatômica, mas você tem uma frouxidão capsular ligamentar que desloca essa articulação. Já é inata da pessoa, né? Ela já tem aquela tendência natural de... E a gente tinha comentado antes aqui, antes de começar aqui, sobre um terceiro grupo, que seria um grupo que tem... São os pacientes que têm um pouco de cada, né? Tem os dois componentes, né? São pacientes hiperfrouxos, que têm frouxidão ligamentar, mas que também têm essa questão do trauma, que são praticantes de esporte, que sofreram trauma associado a essa frouxidão, ou mesmo pela própria repetição né? do paciente hiperfrouxo levar a uma lesão anatômica, uma lesão óssea, uma lesão ligamentar. Cada vez vai forçando, gradualmente pior. Perfeito. E em relação a sintomas, sinais, assim, o que é que faz com que alguém... Então, o primeiro episódio trata-se de uma lesão grave, o trauma, né? A luxação traumática, o deslocar o ombro a primeira vez, os sintomas, dor muito intensa, impotência do membro, né? Você não consegue movimentar o membro que ele está deslocado e podem ocorrer sintomas, lesões associadas, né? Lesões ósseas, lesões neurovasculares. Então, esse paciente é o paciente que precisa de um pronto-socorro. Esse paciente não é aquele paciente que luxou o ombro e daqui 2 dias ele pode procurar o consultório. É uma urgência ortopédica. A gente tem na ortopedia a gente tem uma frasezinha que o pessoal costuma falar muito, que é bem equivocada, né? Que foi só uma luxação. Essa foi só uma luxação, a confusão se faz porque foi só uma contusão. Uma contusão é uma lesão simples, né? Que não tem tantas complicações. Agora, uma luxação é quando uma articulação se desloca. Um osso se desagrega do outro. Para ocorrer uma desarticulação, necessariamente precisa que existam lesões associadas, né? Lesões ligamentares, lesões tendíneas, lesões ósseas, que aí sim consiste na gravidade da lesão. Então, uma luxação primária, um primeiro episódio, deve sempre ser encaminhado ao pronto-socorro, ser reduzido sob anestesia, exames de imagem pré-redução, exames de imagem pós-redução, principalmente as radiografias da série trauma, que a gente fala no ombro, né? Principalmente para detectar lesões associadas pré-redução, que não foram ocasionadas pela manobra de redução, né? Então, isso é essencial. O paciente da instabilidade, o paciente de ombro estável, os sintomas são menores, no sentido de dor. Não é um paciente que tem tanta dor, que evolui com dor. É um paciente que evolui com instabilidade. Então, a principal manobra que a gente faz no exame físico desse paciente instável, com instabilidade glenomeral, é uma manobra que a gente chama de sinal da apreensão. Esse paciente está sempre com medo de tirar o braço do lugar, porque ele já tirou e ele sabe como funciona o movimento. Então, por exemplo, o movimento clássico de luxar o ombro é abdução e rotação externa. Então, você precisa abrir o braço e rodar para fora. Desse ponto para trás, se você continuar com a força, tem a lesão ligamentar e o braço e a cabeça do número vai sair anterior. Então, assim, esse paciente, quando você coloca o braço dele nessa posição, ele automaticamente atira. Porque ele tem medo de luxar. Então, um sintoma muito importante do luxador é a apreensão. A gente encontra também um sintoma doloroso, por exemplo, nos pacientes que têm uma microinstabilidade, que a gente chama, né? Não aquela estabilidade franca, aquela luxação franca, mas ele tem episódios de subluxação. Isso é muito comum em pacientes atletas de arremesso, por exemplo. Né? O atleta que arremessa, ele no ato do arremesso ele pode, durante o ciclo do movimento de arremesso, a articulação subluxa, sai do lugar e volta durante o mesmo ciclo. Isso ocasiona dor. Então, esse é um sintoma doloroso que não é tão comum. O mais comum é a instabilidade, a apreensão. O paciente tem medo de deslocar o braço de novo. Fazer movimentos até banais, né? Pegar uma sacola aqui, por exemplo. Estou dirigindo, vou pegar uma sacola aqui atrás. O ombro sai do lugar. O outro exemplo clássico que a gente encontra muito no dia a dia, na prática,
O paciente que tem recidiva, que já tem essa lesão ligamentar instalada, que é o luxador recidivante, o exemplo, se ele dorme com os braços assim, para trás, quando a musculatura relaxa, que ele dormiu, que a musculatura relaxa, ele acorda com o braço fora do lugar. Entendi. Então ele tira o braço do lugar dormindo. Caramba. Por falta da ação muscular. Né? Existem basicamente duas formas de estabilizar qualquer articulação. São os ligamentos e os músculos. Então, pensa que o paciente que tem um primeiro episódio traumático, ele tem uma lesão ligamentar. O que funciona bem no ombro dele ainda é a estabilidade dinâmica, são os músculos. Então, a partir do momento que o manguito, que ele relaxou essa musculatura, fatalmente ele vai ter esse episódio de luxação. Muito mais, né? E de uma forma geral, existe um grupo principal que é acometido por esse tipo de luxações frequentes. E por que esse grupo é acometido? Quando a gente pensa que as instabilidades evoluem de um primeiro episódio traumático, então o grande grupo de pacientes que tem estabilidade, ou que tem luxação recidivante, ou que luxam o ombro, são pacientes jovens, principalmente pacientes abaixo de 20 anos, que praticam esporte de alto contato, lutas marciais, motocross, futebol, esporte de contato, né? Sem contar que temos, né, no dia a dia a questão dos acidentes de trânsito, das motocicletas, tudo isso. Então, o grande grupo são pacientes jovens, né, que evoluem com recidiva. A literatura fala que o paciente que teve o primeiro episódio a partir dos 40, após os 40, quer dizer, a chance dele evoluir com recidiva é menor, muito menor. Essa chance cai para menos que 40%. O paciente que teve o primeiro episódio abaixo dos 20, essa chance é maior que 95% dele evoluir com recidiva. Então, geralmente esse paciente acima de 40, ele não tem lesão ligamentar, ele tem lesão tendínea, ele tem lesão do manguito rotador, né? E isso não evolui tanto com estabilidade. Agora, a lesão ligamentar evolui. Então, o grande grupo de luxadores, de pacientes que têm luxação recidivante, são pacientes jovens, principalmente pacientes abaixo de 20 anos. E que também vão continuar praticando esporte. Geralmente tende Com certeza. A rotina do dia a dia de um cara mais jovem, a tendência é manter isso aí. Ô, Emanuel, em relação à avaliação clínica, após você fazer avaliação clínica e saber do histórico do paciente, quais são os métodos de imagem que você geralmente usa na rotina para investigar e para poder fazer o tratamento em seguida? Então, nós precisamos dividir essa avaliação em dois momentos, né? O primeiro momento é a urgência, o trauma. Certo. É o paciente que sofreu trauma e foi para o pronto-socorro. O principal exame que nós temos é a radiografia, e principalmente a radiografia em 3 incidências, né? Não podemos avaliar somente uma raio-x e AP, porque, como a gente falou de tipos de luxações, existem inúmeras classificações de luxação. Quanto à direção, quanto ao mecanismo de trauma, existem várias formas de apresentação. Inúmeras apresentações. Agora, o grande diferencial que a gente precisa ter é as luxações glenomerais traumáticas, né, principalmente, na urgência, podem ser anteriores, que são a grande maioria, mais de 80%, 90% dos casos, ou posteriores e até luxações inferiores, são luxações muito graves. Então, essa diferença precisa ser feita no ato da primeira consulta, do pronto-socorro, né? Porque uma luxação posterior ela se apresenta totalmente diferente de uma luxação anterior. E a manobra de redução é outra, a forma de conduzir essa lesão é outra, são lesões muito mais graves. Então, no primeiro momento, se tiver o trauma, o raio-x é o principal para você radiografia em 3 incidências, principalmente para definir a direção dessa luxação, definir lesões ósseas associadas e proceder à manobra de redução. Perfeito. Após esse paciente que teve o primeiro episódio traumático, que evoluiu com instabilidade ou com recidiva, é o paciente que vai te procurar no consultório, já com o ombro no lugar, que não está deslocado, que quer tratar a instabilidade dele. Então, o principal exame, o exame principal para avaliação desse ombro é a ressonância magnética, né? E em alguns casos específicos de instabilidade, nós temos a artrorressonância magnética, que é a ressonância magnética com contraste. Vocês injetam contraste e define melhor essas lesões de partes moles. Então, a ressonância é o exame padrão ouro, é o que define para a gente tudo isso. Inclusive, né, de um tempo para cá, num primeiro momento isso era feito na tomografia, mas a ressonância consegue te dar essa noção agora.
que é o cálculo que vocês radiologistas fazem para a gente, né? Que eu já tive o prazer de pegar vários exames seus com cálculo, sem necessidade de solicitar, de pedir, que é um cálculo que a gente faz do TREC da glenoide, né? Saber o grau de perda óssea, né? Exatamente, isso aí é a definição entre a lesão óssea que tem na glenoide e a lesão óssea que tem na cabeça do húmero, né? E isso vai dizer se essa instabilidade é uma instabilidade mais grave, menos grave, se luxa mais fácil, se luxa, né, mais difícil para luxar, inclusive na definição do tratamento. O tratamento no sentido, já pensando naquele paciente de consultório que tem recidiva, que já tentou um tratamento conservador, que não teve melhora, na opção cirúrgica, na escolha da cirurgia, esse cálculo para a gente é fundamental. Para você definir. Para definir por cirurgia artroscópica, por cirurgia aberta, por bloqueios ósseos, por reparos cápsulas ligamentares, né? Certo. Então, o exame da ressonância é essencial para a gente. De uma forma geral, assim, quando você tem uma instabilidade um pouco... E que tem, por exemplo, não teve perda óssea, mas teve uma lesão ali do lábio que recobre a cavidade glenoide, qual o tipo de tratamento que geralmente você opta por fazer? Então, as lesões labrais, sem essa grande perda óssea, que a gente considera como lesões on track, né, no cálculo, o padrão ouro para tratamento, a cirurgia padrão ouro, é a cirurgia artroscópica, uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de Bankert, que você faz um reparo anatômico, né, que você recoloca os ligamentos e o labro com os ligamentos em sua anatomia original, né? É uma cirurgia minimamente invasiva, tecnicamente um pouco difícil de se começar, mas que depois que você tem uma certa prática, é uma cirurgia que se torna um ato cirúrgico não tão demorado, não tão traumático, né? E que tem uma recuperação muito boa. O pós-operatório artroscópico de instabilidade, de luxação recidivante, é um pós-operatório muito pouco doloroso, que tem ótimos resultados, excelentes resultados, e a gente consegue fazer por pequenos cortes, pequenos furinhos de 1 centímetro, 2 centímetros, a gente consegue esse reparo completo. E quando a instabilidade é mais por a hiperfrouxidão ligamentar, qual seria a principal? Esses pacientes hipermóveis, que nós chamamos, né? Paciente que não tem uma lesão anatômica, que ele tem um problema do ligamento. Na verdade, não é o problema do ligamento, é o problema do colágeno dele, do organismo inteiro. Então, ele não é só o ombro dele que tem frouxidão, ele tem frouxidão em todas as articulações. Esse paciente não responde bem ao tratamento cirúrgico. Não responde, primeiro porque você não tem o que reparar. Não existe uma lesão prévia para que seja reparada, né? Então não tem o que operar. Foi tentado algumas técnicas já, mas que ao longo do tempo você viu que não teve bom resultado porque o problema está no colágeno, na fibra do colágeno. Então, por mais que você retensione aquele ligamento, retensione a cápsula, ele vai afrouxar de novo, né? Então esse paciente é o paciente que deve potencializar os estabilizadores dinâmicos, que é a musculatura da cintura escapular, do manguito rotador, da cintura escapular. É o paciente candidato ao tratamento conservador, é o paciente que tem melhor resultado com o tratamento conservador, né? A cirurgia para esses pacientes é uma exceção, que são esses pacientes, como você colocou no começo, que estão no meio do caminho, entre os traumáticos e os não traumáticos, né? Que não tiveram um trauma maior, mas que tem o componente da frouxidão e que acaba evoluindo com lesões anatômicas. Esse paciente responde bem à cirurgia, mas, a grosso modo, o paciente do trauma é o paciente candidato à cirurgia. E o paciente do não trauma, o atraumático ou hiperfrouxo, é o candidato ao tratamento conservador. Perfeito. E aqueles pacientes que têm uma perda óssea muito grande ali da glenoide, que é aquela parte que recebe ali a cabeça humeral, quando é muito grande, como é que vocês fazem assim, de uma forma geral, o tratamento? Nessas lesões maiores, né, que nós consideramos como lesões off-track, na verdade, o tratamento de escolha não é o artroscópico, porque esse reparo... Existe até a técnica da cirurgia de Bristol, de latargia artroscópica hoje, mas ainda precisa evoluir mais. Mas a cirurgia de escolha para esses pacientes, que é um procedimento que tem um resultado excelente, um procedimento que vem sendo desenvolvido desde 1920, alguma coisa, pré-Primeira Guerra, é a cirurgia de Bristol. Tem alguns nomes, né? Bristol Latarjet, tem a associação das duas, mas basicamente consiste num bloqueio ósseo, numa barreira óssea. Tem um processo coracoide próximo. Cirurgia aberta, tem que abrir. É uma cirurgia aberta que nós abrimos e
serramos o coracoide e colocamos ele na margem da glenoide. Então, como se fosse um pedacinho de osso que você coloca ali para é um substituto ósseo, né? Que funciona como um bloqueio ósseo mesmo, uma barreira, mas que também tem um efeito, como o coracoide tem a inserção de tendões, ele tem um efeito também elástico, um efeito ligamentar. Certo, ajuda nesse processo, bacana. E o Manuel, quais orientações você daria àqueles pacientes que têm o diagnóstico já de um ombro instável ou então tem uma suspeita em relação a ele não fazer um tratamento e não procurar vocês? Quais são as repercussões que isso aí pode dar no futuro para esse paciente? O conselho maior é o seguinte: o paciente que tem instabilidade glenomeral, o paciente que luxou o ombro a primeira vez, aquele paciente que teve um episódio de luxação, foi para o pronto-socorro, reduziu, usou sua tipoia lá por 2 semanas. Ah, tá tudo bem, agora estou bem. Não tá, não. Você precisa procurar um especialista, um atendimento especializado, porque o grande problema é assim, primeiro, o ato de tirar o ombro do lugar é um episódio doloroso e muito traumático. Quem já luxou o ombro sabe disso. O trauma dói, até a hora da redução é muito sofrido, é doloroso. Mas além disso, e talvez o principal fator de que você precisa tratar a instabilidade, a gente precisa pensar o seguinte: o paciente da instabilidade é o paciente jovem. Então você imagina um paciente de 20 anos que tirou o ombro do lugar a primeira vez. Se ele não trata, até ele chegar lá nos seus 50, 60 anos, eu tenho pacientes com 40, 50 episódios de luxação. Paciente que consegue reduzir sozinho já, de tanto que luxou. E cada episódio que você tem é uma lesão adicional, principalmente uma lesão de cartilagem, da glenoide, da cabeça do húmero. E esse paciente fatalmente, lá na frente, vai evoluir com um quadro de muita dor, provavelmente vai ter uma artrose glenomeral, e pode ser até o paciente que no final da história toda vai ter que fazer uma prótese de ombro, entendeu? Então assim, não é uma lesão que deva ser negligenciada, né? Você teve uma instabilidade, procure. Não necessariamente você está indo para uma cirurgia num primeiro momento. Vai ter orientações, né? Ele precisa entender a luxação, saber que tipo de luxação ele tem, quais são as opções de tratamento, que é melhor para cada grupo específico. Por exemplo, eu comentei contigo durante a semana, a gente conversando sobre o tema, eu operei um paciente, acho que tem uns 8 meses mais ou menos, um jovem de 16 anos, que teve o primeiro episódio de luxação traumática. É um lutador de judô, ele luta judô profissionalmente, ou semi-profissional, não sei. E começou a procurar, vamos fazer cirurgia por vídeo, fazer isso, aquilo. E ele fez o exame contigo aqui. E você fez o cálculo da glenoide, tudo, e no cálculo mostrava com muita clareza que tratava-se de uma lesão off-track, uma lesão com uma perda óssea muito grande. E estava acompanhado da mãe, são pessoas bem esclarecidas, entenderam a explicação e a explicação que foi dada. Né? E eu orientei ele, falei, pode fazer cirurgia por vídeo? Não tem dúvida. Vai ficar bom? Não vai. Porque ele tem uma lesão que indica uma cirurgia aberta, um procedimento de bloqueio ósseo. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele tem uma alta demanda. Ele não é um paciente ele é um atleta, não é um paciente do dia a dia, do consultório de dia a dia, né? Ou aquele atleta recreativo, ou aquele paciente mais sedentário, que não tem esse nível de atividade maior. Uma cirurgia por vídeo, fatalmente, um reparo ligamentar, fatalmente no primeiro trauma que ele tiver, vai luxar de novo, vai ter que fazer uma cirurgia aberta posteriormente. Então, o ideal é que já seja feito um bloqueio ósseo no primeiro momento já. Perfeito. Que foi o que foi feito e teve um resultado excelente, já está lutando de novo. Que bacana. Então, o exame, eu estou contando a história para te dizer assim, o exame da ressonância e a definição que vocês colocam lá no exame muito, né? Ajuda a gente no tratamento. Então, assim, o tratamento é em cima disso. Eu não posso desconsiderar, por exemplo, eu não posso desconsiderar um cálculo de track da glenoide e olhar uma lesão off-track e falar, não, vou fazer uma cirurgia por vídeo, vai ficar... A chance de ter problemas lá na frente é muito grande. Muito grande, beleza. Emanuel, muito grato aqui por ter vindo aqui participar do Alpha Clean Convida, cara. Eu fico lisonjeado por você ter vindo aqui e trazer essas informações. Realmente é um prazer. Eu sei que vir para cá gravar nesse, né? Você tá, em vez de estar com a família agora, veio aqui fazer
esse privilégio para a gente, né, de ter a tua presença aqui e você fornecer isso aí. Para finalizar, eu gostaria que você desse algumas considerações finais e também falasse aí para a gente como é que o paciente pode chegar até você, teu contato aí, para os pacientes te procurarem. Na verdade, eu que agradeço de novo o convite, né? Fico muito lisonjeado pelo convite. Como um recado final, é assim, se você sofreu um trauma glenomeral, um trauma no ombro, na articulação do ombro, e evoluiu com uma luxação, mesmo que já reduzida, mesmo que já saiu da urgência, aquela fase dolorosa, já estou sem dor, estou me movimentando bem, não deixe de procurar atendimento especializado, não deixe de entender a sua patologia, que tipo de luxação você tem, o que precisa ser feito, qual é o melhor tratamento, porque é muito melhor operar um paciente que teve 1, 2, 3 episódios de luxação, os resultados são infinitamente melhores do que operar um paciente que teve 30, 20, 10, 15, isso a gente tem no dia a dia, eu vejo pacientes que já tiveram mais que 10, que 20, que 30 episódios de luxação. Então, o recado é, procure atendimento, não espere o terceiro episódio, o quarto episódio, não espere estar... É uma lesão que gera, dependendo da sua profissão, gera um pouco de risco, por exemplo, vamos supor que você trabalha em altura e tem uma instabilidade recorrente, você vai pegar alguma coisa que tira o ombro do lugar lá no alto. Eu tive um caso aqui em Porto Velho, na época da construção das usinas, que tinha uma profissão que era mergulhador de águas profundas. E eu tive um paciente que eu operei ele aqui, inclusive. Ele, a não sei quantos metros no Rio Madeira, que é escuro pra caramba. Não, ele teve um trauma. Entendi. E luxou e precisou subir com o ombro luxado. Caramba. E tem que despressurizar, ele demorou muito tempo para chegar. Falou que ficou muito preocupado, tudo. Então, assim, é uma lesão, dependendo da condição que você tiver, pode te trazer riscos. Exatamente. Né? E o consultório que você me perguntou, nós temos uma clínica que chama Instituto de Ortopedia de Rondônia, né? Chama IOT. E nós atendemos no Hospital Pronto Cor, no segundo andar. Nós somos 6 colegas ortopedistas e uma reumatologista. Né? A gente costuma brincar que a gente dividiu os pedacinhos, né? Tem um colega do ombro, do cotovelo, tem um colega da mão, tem um colega do quadril, do joelho, do pé e do tornozelo, da coluna. E tem uma reumatologista que salva a gente quando todas essas articulações começam a ter problema. No conjunto todo, né? Então, agora estamos nos despedindo aqui do mais um Alpha Clean Convida. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau. Muito obrigado, até a próxima.